Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou o Carlos Albuquerque e vamos logo às notícias do nosso fogão no pique, né, de ano novo. Galera, o Carlos Alberto, o jogador que o Botafogo acaba de adquirir junto ao América Mineiro, né, Carlos Alberto, todo mundo conhece, será emprestado, isso mesmo, para uma das equipes da Eagle Holding, o RWD Molenbeek, né, equipe belga do John Textor. Galera, temos que entender, eu sei que tem muita gente que ficou chateada, até meu pai falou, poxa, besteira emprestar o Carlos Alberto, que foi até um dos poucos jogadores ali que nessa reta final entregou algum resultado, né, fez algumas boas jogadas, enfim. Mas a gente tem que entender que nessa roda aí de equipes do John Textor, né, o Botafogo em alguns momentos ele vai ser beneficiado, né, como eu vou falar daqui a pouco, né, a questão da saída do PR e do Adrielson, e tem outras horas que ele vai ter que ajudar, estender a mão para, né, e provavelmente, normalmente tem sido com relação ao RWD Molenbeek, tá? Uma equipe que a gente pode falar que é de porte médio a pequeno, né, lá da Bélgica. Então, a primeira notícia que chega, tá, inclusive do portal GE, que o Carlos Alberto será emprestado somente até o final, aliás, até o meio do ano, né, em junho, tá? O jogador que tem 21 anos e o objetivo do Botafogo com esse empréstimo é dar minutagem ao Carlos Alberto, o jogador paraibano, né? Mais um aí da tropa da Paraíba do Fogão. O Carlos Alberto, então, ganharia essa experiência internacional jogando lá no campeonato belga, que inclusive, né, como qualquer campeonato da Europa, tá em pleno andamento, né? Gente, um detalhe interessante, né, dessa negociação. O Carlos Alberto viveu os seus melhores momentos da sua carreira aí, que, né, mal iniciou, né, justamente com o Cláudio Caçapa, que é o técnico do Molenbeek. Então tem tudo a ver. A gente lembra que naquela passagem de 4 jogos do Caçapa por aqui, né, foi ótima, né, boas lembranças. O Carlos Alberto chegou a fazer gols em 3 jogos consecutivos, justamente com o Cláudio Caçapa. Então, uma boa sorte aí para o Carlos Alberto. Com isso, ele nem se reapresenta agora dia 7 de janeiro. Só relembrando, né, que o Botafogo pagou $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, por 60% dos direitos econômicos do atleta, tá? Os outros 40% ficaram com o América Mineiro. Esse foi o acerto. Então, vamos ver se o Carlos Alberto, de fato, vai ficar até junho. De repente, ele se dando bem por lá, pode até estender essa passagem dele pelo futebol europeu, beleza? Pessoal, eu falei aqui da apresentação do Botafogo. Aliás, antes de falar da apresentação, vou sair aqui um pouquinho do roteiro. A gente está com muita saudade do Botafogo, né? O nosso amor bandido, né? Não vou generalizar, eu sei que tem muita gente que ainda está pistola, né, com o Fogão, mas vamos botar aí que muita gente, como eu, tá com saudades, né, do Botafogo em campo. E tô com o cabelo molhado aqui, saí do banho. Então, vamos lá, não para, o canal não para. Gente, então o Botafogo volta a campo hoje, né? Só que é o Botafogo da Copinha. Então, para quem quiser matar a saudade de ver o Botafogo em ação, hoje, 9h30 da noite, Botafogo e Tiradentes do Piauí, tá? Transmissão do Sport TV, né? O jogo vai ser lá em Franca, interiorzão, né, de São Paulo. Então, 9h30, não perca, Fogão em ação. Galera, vamos lá então. Botafogo se reapresenta, aí sim, o time profissional, no domingo, tá? No domingo, um dia até meio aleatório, né? Mas no domingo, agora, dia 7, é a reapresentação marcada depois de um mês de férias, né, que os jogadores tiveram. A gente lembra que o Campeonato Brasileiro acabou justamente no dia 6, dia 7 entraram de férias, então retornam agora dia 7 de janeiro, tá? E o Botafogo, até o momento, não tem novidades, vamos lá, vamos contextualizar isso, informadas oficialmente, tá? Há uma tendência que no decorrer dessa semana, primeira semana de janeiro, o Botafogo comece a fazer aquelas postagens, né, oficializando os jogadores que a gente já sabe que estão ali, né, já
praticamente certos, né? Loading, né? 99% certo. Então vamos lá. Lucas Alter, né? Zagueiro de seleção de base, jogador que pertencia ao Atlético Paranaense e que atuou esse ano pelo Goiás. Depois o Alexander Barbosa, jogador argentino, lá do Libertad, tricampeão paraguaio no Libertad. O Jefinho, né? A volta dos que não foram? Não foi bem assim. O Jefinho que foi lá para o Lyon, mas está de volta por um ano de empréstimo. E fechando por hora esse pacote aí de novidades, né? O Jefferson Savarino, que está também, né, em momentos finais ali para acerto, tá? Esses são os nomes. Eu colocaria também o John, tá? Goleiro. O próprio Valladolid da Espanha não demonstrou nenhuma dificuldade em liberar o John, tá? Então, esses são os nomes que o Botafogo deve anunciar muito em breve e que estarão, acredito eu, se reapresentando no dia, né, 7. No caso deles, se apresentando, né? Gente, quem tá difícil de se reapresentar é o Diego Costa. O Botafogo ainda tenta um acerto com ele, né? Terminou o empréstimo no último dia do ano, 31 de dezembro. Há um desejo do Botafogo em permanecer com o atleta, mas a coisa dificultou, já trouxe isso para vocês, até por questões familiares, né? O Diego Costa veio para o Brasil, deixou a família dele na Europa, então isso aí dificulta e tá bem difícil da gente dizer que o Diego Costa continuará no Botafogo em 2024, tá? Hoje, se ele permanecer, vai ser uma surpresa. Inclusive, o Botafogo já começa a se mexer, tá? Para trazer um jogador para a posição e fazer uma sombra, né, ao Tiquinho Soares, tá? Fazer mais ou menos o papel que foi do Diego Costa, de ser uma alternativa, ou para quando o Tiquinho tiver eventualmente suspenso, né? Tomara que não lesionado, né? Bater na madeira aqui. Mas, enfim, o Botafogo já começa a pensar nesse nome. Teria até, se fosse eu, né, imediatamente, eu até ficaria com o Erisson, o El Toro, né? Mas, enfim, aparentemente o Erisson não faz parte dos planos do Botafogo, tá? Então o Botafogo vai sim atrás de um camisa 9, beleza? Como eu falei há pouco, Carlos Alberto já está tudo apalavrado, né, de saída para o RWD Molenbeek, né? E eu vou falar justamente dos nomes dos jogadores que estão em final de empréstimo, retornando ao Botafogo, porém, provavelmente não ficarão, né? Acabei de citar o próprio Erisson, o Breno e o Chay, lá do Ceará, também mesma situação, e fechando aí o goleiro Diego Loureiro, tá? Já tinha dado notícia aqui, quem me acompanhou no mês de dezembro, que o Luiz Oyama, por exemplo, já se despediu, né? Está sendo emprestado aí novamente, dessa vez para o Juventude, lá de Caxias do Sul. Um outro jogador que não vai se reapresentar, mas que continua no grupo do Botafogo, tá? É o Matheus Ponte, que está lá com a seleção pré-olímpica do Uruguai. Quando acabar o pré-olímpico, enfim, aí sim o Matheus Ponte retorna. O GE, tá, lançou aqui a listagem dos jogadores que, a princípio, estarão no dia 7 de janeiro, lá no Lonier. Vamos a eles, tá? Goleiros, Gatito Fernandes, Igor Gabriel e João Fernando. Laterais, e aí é onde a gente está bem carente, tá? Rafael, Marçal e Hugo, tá? São os nomes que o GE trouxe. Eu colocaria mais um aí nessa lista, que é o JP Galvão, né? Faz às vezes volante, às vezes lateral. O JP Galvão, segundo o jornalista Matheus Mandi, tá? Está tudo certo para renovar com o Botafogo até dezembro de 2026. Lembrando que o JP Galvão era do Vasco, né, anteriormente, antes de vir para o Botafogo, enfim. Então eu colocaria ele aí nessa lista de laterais, mas naturalmente são laterais aí que estão ainda com aquele carimbo de 2023 e certamente o Botafogo vai trazer novidades para a posição, tá? Volantes, Marlon Freitas, ele mesmo, né? A gente sabe que o Botafogo também ainda está colocando o nome dele como um possível jogador negociável, né? Mas enfim, vou falar justamente a lista aqui do GE, tá? Marlon Freitas, Tietê, Danilo Barbosa, o Cauê e o Patrick de Paula,
que está em fase final de recuperação, inclusive deu uma declaração que ele não quer antecipar essa volta dele, ele quer fazer tudo certinho, né? E aí, se tudo correr bem, provavelmente o Patrick de Paula estará de volta mesmo aos treinos e jogos só no mês de março, tá? Essa é a primeira expectativa. Os meias, tá? Eduardo, o Newton, né, que o Botafogo acaba de adquirir em definitivo, e o Raí. Então também é outra posição, né? Vou falar aqui, o assunto da thumb, que o Botafogo precisa trazer reforços, né? E fechando com atacantes, até uma lista extensa de atacantes, né? Vamos a eles: Tiquinho Soares, Diego Hernandes, Segovinha, Júnior Santos, Janderson, Matheus Nascimento, que muita gente achou que a essa altura ele já sairia do Botafogo, mas segue por enquanto, e fechando a lista, Vitor Sá, tá? Então esses são os atacantes por hora. Como eu falei antes, né, tem o próprio jogador que está lá no Salt Lake, né, o Savarino, é um jogador que está muito próximo de ser, né, anunciado. Pessoal, o Lucas Perry e Adrielson, né, comentei agora há pouco, viajaram finalmente para a França no dia de ontem, tá? Saiu a matéria deles no avião, embarcando. Estão indo aí para o Lyon que se reapresentou no dia 31 de dezembro, então eles vão chegar ali com um pequeno atraso, e que representaram para os cofres alvinegros, né, 20 milhões de dólares, cerca de 107 milhões de reais, a dupla aí, Lucas Perry e Adrielson. Enfim, vida que segue, são jogadores que tiveram aí seus nomes muito marcados, né, tanto nos altos como baixos do Botafogo no ano que acabou de acabar. Gente, vocês lembram do atacante Enio, né? Usava umas trancinhas estilosas e tal. Foi um jogador revelação da base do Fogão, né? Gente, tem alguém querendo entrar, algum cachorro. Não saiam daí, peraí. Aqui é nesse jeito. Desse jeito. Na verdade, eram 2 cachorros querendo entrar. Vamos ver se eles vão querer aparecer. Vem cá, Maia. Maia tá com as tetinhas grandes, porque ela tá com filhote. Figuraça, Maia. Vamos lá, para não perder o ritmo. O Enio, das trancinhas, né, 22 anos, ele estava emprestado lá no Molenbeek, né? Ele estava emprestado no Molenbeek, só que ele não atuou pela equipe principal do Molenbeek, tá? Ele atuou só pelo Sub-21 por lá, e agora ele foi apresentado, sabe aonde? Vou falar para vocês aqui. Teve até aquela postagem, né, oficial: bem-vindo à Toca da Onça. Agora eu quero saber de vocês, onde que é a Toca da Onça? Bem aleatória essa transação. O Enio deixa o RWD Molenbeek e vai atuar no Amazonas. Amazonas, que se não me engano foi o clube do Sassá. Comenta aí embaixo se foi o clube que o Sassá defendeu ano passado. O Amazonas recém-promovido, tá? A Série B do Brasileirão, vai jogar esse ano a Série B. E o Enio agora não tem mais nenhuma ligação com a Eagle Holding, tá? Boa sorte aí para o jogador. Gente, parece que o destino do Everton Ribeiro já está traçado, né? Ontem surgiram os comentários aí de que ele está indo para o Bahia, tá? Do Grupo City, né? Agora tá bem poderoso o Bahia. Inclusive, a informação de que ele vai ter um salário 30% superior ao que era a proposta do Flamengo para ele, né? Além da questão do tempo de contrato, né? O Bahia ofereceu 30%, valor aí significativo. Informação do Vene Casagrande do SBT, tá? O Cruzeiro, né? Ex-clube também do Everton Ribeiro, que era um dos times que estava interessado no jogador, nem quis fazer proposta, né? Saiu de cena aí quando viu essa proposta do Bahia. E o Botafogo, a mesma situação. O Botafogo também não chegou a fazer uma proposta pelo Everton Ribeiro. Então, tudo indica que o destino do veterano jogador, né, agora ex-Flamengo, será a boa terra, será Salvador aí, Bahia. Isso também confirma que o Botafogo está com um olhar aí em outros meias, né, do futebol. E é justamente sobre isso que eu vou falar agora, tá? A notícia que saiu ontem, né, lá no Corinthians.
Posso gravar? Que saiu lá no Corinthians, mas que fala diretamente do Botafogo. Vem cá, Maia. O que você tá latindo por uma camisa minha? Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou dar essa notícia com ela aqui no colo. O diretor de futebol do Corinthians, tá? O Rubens Gomes, deu uma declaração, tá? Sobre o jogador Benjamin Hohlheiser, né? Falou o seguinte, que o Corinthians até tinha interesse no jogador, mas ele ligou lá para o Benfica, falou com o diretor do Benfica, o Rui, que ele disse que é amigo dele, né? Até negociou um jogador recentemente com o clube português, e aí quis saber só o seguinte, o Benfica está ou não está interessado no Hohlheiser, né? E a notícia que a gente deu há poucos dias do jornal A Bola era de que o Benfica não ia nesse momento fazer proposta pelo jogador. Porém, o diretor corintiano, se a gente for, né, levar aí ao pé da letra as falas dele, disse que o Rui, esse diretor português, falou que sim, que o Benfica está tentando a contratação do Hohlheiser junto aos Estudiantes, né? E aí, continua a entrevista, né? Foi a entrevista para a Rádio Guaíba, tá? O diretor corintiano falou o seguinte, a gente acabou de contratar o Rodrigo Garro do Tajeres, tá? E não foi porque ele era a segunda opção nossa, não, porque ele tem um outro estilo de jogo bem diferente do Hohlheiser e tal. E quando ele soube que o Benfica estava na briga pelo Hohlheiser, né? E também que o Botafogo estava na briga, ele tirou o corpo fora, pelo menos foi essa justificativa que ele deu, né? Para a Rádio Guaíba, tá? Ele falou o seguinte, chamou de concorrência desleal. O Botafogo é uma SAF, né? O Botafogo é uma SAF, ou seja, tem muita grana, e o Benfica, então, nem se fala, também tem muito dinheiro. Então, ele disse que falou até em tom de brincadeira ali com o Rui, bom, então não vou nem entrar nessa dividida aí, a briga por hora, tá? Então, pelo Hohlheiser, está entre Botafogo e Benfica, né? Lembrando que o Benfica tem até o Di Maria, né? Ali, mais ou menos, para a função que seria do Hohlheiser, mas é óbvio que ele é um clube europeu, e é isso que a gente tem falado sempre. O Botafogo, desde que virou SAF, tá? É importante a gente dizer isso aqui, né? Para o nosso torcedor. Ele hoje disputa um jogador, pode ser até que não consiga, tomara que consiga, né? Porque é um bom camisa 10, o Benjamin Hohlheiser. O Botafogo disputa o jogador com grandes clubes europeus. O Benfica, se ele não está numa prateleira de Real Madrid, não está mesmo, ou de Barcelona, por exemplo, ele está numa prateleira bem alta, né? Inclusive, a gente lembra que o próprio John Textor tentou adquirir, né, o clube, o Benfica, para Igor Holden há um tempinho atrás, né? Um clube dos principais, né, de Portugal, com certeza. Está ali sempre disputando com o Porto, com o Sporting, né? Ali o protagonismo do futebol lusitano e é um dos grandes clubes do velho continente. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aí as páginas, né, dos próximos capítulos, na verdade, dessa negociação, dessa disputa entre Botafogo e Benfica. E aí muita gente pode falar, mas Carlos, o Botafogo tem condições de ganhar na grana essa disputa? É possível, mas como é que vai convencer o cara a continuar na América do Sul? E aí entra aquela história toda que todo mundo que vem para o Botafogo sabe que se sair bem pode ter um destino como foi o do PR e Adrielson, né? O futebol europeu via Lyon ou via Crystal Palace. Então, com certeza, esse é o argumento que o Botafogo utiliza com esses jogadores que estão aí sendo assediados pelo futebol europeu. Vamos aguardar. Semana, eu diria, bem importante para o Botafogo, né, de decisões, aí, de anúncios, assim a gente espera, né, desses jogadores que a gente já falou aqui, que estão encaminhadíssimos, né, com o Fogão, mas não foram ainda oficialmente, né, anunciados como novos jogadores do Botafogo, o Walter, o Barbosa, o Jefinho e o Jefferson Savarino, e ainda coloco aí o goleiro John, beleza? É isso, pessoal, já vai dar quase 20 minutos. Mais uma vez, só agradecer a moral de vocês, o canal aqui crescendo, muito view mesmo. Os últimos dias aí foram surpreendentes e eu só posso dizer muito obrigado por vocês darem aquela moral de sempre. Já deixa o like, compartilha esse vídeo. Se você não é inscrito, seja mais um inscrito e junte-se aí à família canal Botafogo Digital. E aí, Maia, vai querer aparecer para fechar o vídeo? Galera, é isso aí. Perdão, espero
que a gente logo traga notícias de jogadores anunciados. E o Rohaiser, comenta aí embaixo se você está na expectativa dele vir para o Fogão, beleza? Tamo junto, aquele abraço. Fogão sempre!